Em janeiro de 2008, a nação da Noruega foi jogada em frenesi quando a polícia de Oslo divulgou um boletim de pessoas desaparecidas, procurando por um garoto de 13 anos chamado Adam. Adam havia ingressado na escola Marienlyst em setembro, e apenas alguns meses antes do seu desaparecimento, logo depois de migrar da República Tcheca com seu pai Martin Farner. Ele frequentava a escola com permissão dos pais e era descrito por seus colegas como sendo bastante estranho. Após seu desaparecimento em meados de dezembro de 2007, as autoridades norueguesas divulgaram imagens e informações sobre Adam na tentativa de encontrá-lo. Graças a dicas de residentes noruegueses, levaram as autoridades à cidade ártica de Tromsø, que possui uma população de cerca de 71 mil habitantes. Uma vez nessa cidade, a polícia norueguesa conseguiu encontrar e localizar o garoto desaparecido Adam. No entanto, depois de localizá-lo, descobriram que Adam na verdade não era um adolescente. Na verdade, esse garotinho era uma mulher de 33 anos chamada Barbora Skrylova, que estava em fuga há quase um ano. Após ser extraditada para a República Tcheca, as autoridades continuaram a questionar a Barbora sobre por que ela estava se passando por um adolescente em outro país e como ela conseguiu fazer isso. Quando a investigação inicial começou, os investigadores descobriram que Barbora estava tentando escapar de ter que testemunhar em um caso de abuso infantil em 2007, em que ela estava diretamente envolvida. Barbora conseguiu se passar por Adam devido a uma doença glandular que fazia ela parecer muito mais jovem do que realmente era. Para parecer o máximo possível com um adolescente, a Barbora raspou a cabeça e amarrou os seios para que seu peito parecesse plano. Ela conseguiu entrar na Noruega sem ser detectada usando o passaporte do verdadeiro Adam, fornecido pelos pais do menino. Os pais reais de Adam não apenas forneceram o passaporte, mas também fizeram grandes esforços para enganar as autoridades, fazendo com que acreditassem que Barbora era o verdadeiro Adam. O pai de Adam mudou-se com Barbora para a Noruega para tornar tudo mais convincente. Uma vez que tiveram sucesso, Barbora escapou para Oslo com Martin para viver escondida como seu filho jovem. Embora os alunos e professores descrevessem que eles achavam que Adam era uma criança estranha, que sempre se mantinha afastada, ninguém considerou que Adam não era quem ele dizia ser. O diretor da escola até disse: "A gente reagiu aos comportamentos de Adam, mas não é fácil saber, crianças nessa idade são tão diferentes." O que os investigadores logo perceberam foi que esse incidente não era a primeira vez que Barbora havia fingido ser uma criança. Na verdade, o caso de abuso infantil na qual ela estava fugindo envolvia Barbora se passando pela filha adotiva de Klara Mauerova. Em maio de 2007, um casal em Brno, na República Tcheca, preparou sua casa para um novo bebê que viria. O berço foi montado e a mesa de troca de fraldas estava pronta para uso. Só que a última coisa que montaram foi um monitor para o bebê, aquelas câmeras que ficam monitorando, planejando usá-lo para supervisionar o seu recém-nascido no berço. Só que depois de eles montarem o monitor, eles o ligaram e tentaram conectá-lo à câmera. Mas em vez de conectar a câmera deles, o monitor acabou se conectando com a câmera próxima da outra casa. Para o horror deles, quando eles ligaram a câmera, eles perceberam que a imagem que vinha na tela era da casa do seu vizinho. Depois de olhar com mais atenção para a imagem na tela, eles perceberam que tinha dois meninos jovens amarrados e nus em um quarto escuro. Quando a polícia invadiu a residência das irmãs Katerina e Klara Mauerova, eles ficaram horrorizados ao encontrar os dois meninos de Klara restritos no porão. Um dos meninos, que tinha 8 anos na época, foi espancado e foi forçado a comer seu próprio vômito. O outro, que era 2 anos mais velho que seu irmão, sofreu o mesmo tratamento, incluindo ser submerso em água e ter cigarros apagados em seu corpo. As irmãs foram imediatamente presas e os dois meninos foram levados ao hospital para receber cuidados especiais e tratamento psiquiátrico. Ao vasculhar a casa, as autoridades encontraram outra menina chamada Annika, que também foi levada para o hospital e recebeu cuidados especiais. Inicialmente, a polícia pensou que Annika era uma das vítimas das irmãs, tendo sido adotada por Klara não muito tempo antes. Só que Annika foi levada para um lar infantil, mas depois de alguns meses, desapareceu sem deixar rastros. Somente depois do desaparecimento de Adam é que os investigadores juntaram as peças e perceberam que Barbora também havia fingido ser Annika. Mas por que Barbora fingiu ser uma criança não apenas uma vez, mas 2 vezes? E se ela era a vítima, por que ela tentaria fugir das autoridades em 2 ocasiões diferentes? Os investigadores continuaram a investigar a estranha situação de Barbora Skrylova e o caso de abuso das 2 crianças, apenas para descobrir uma verdade muito mais sinistra. Klara Mauerova era a mãe de ambos os meninos. Após um divórcio amargo, principalmente devido ao comportamento bizarro do pai das crianças, Klara mudou-se para a casa da sua irmã Katerina e levou seus 2 filhos com ela. Vizinhos das 2 irmãs descreveram Klara como uma mãe amorosa, pois a viram brincando com seus 2 meninos no quintal. Ninguém imaginava que ela cometia abuso infantil. No entanto, Klara costumava dizer às pessoas que ela estava destinada a cumprir uma missão de Deus. E sua irmã Katerina também dizia que ela também tinha uma missão. Essa missão de Deus levou as 2 irmãs a se juntarem a uma seita num culto chamado Movimento do Graal. O Movimento do Graal trazia uma mistura de ideologias cristãs e visões da nova era. Ela foi fundada na década de 1940 por um autoproclamado messias chamado Oscar Ernst Bernhardt.
O texto sagrado do culto foi escrito por Oscar e intitulado A Luz da Verdade, a Mensagem do Graal. Oscar conseguiu atrair seguidores de toda a Alemanha e Áustria e construiu um complexo onde ele e seus seguidores poderiam viver. Em 1938, a Luz da Verdade de Oscar foi confiscada pelo Partido Nazista após a Áustria ser ocupada pela Alemanha. Ele foi preso por 6 meses antes de ser exilado para as montanhas saxônicas. Após a queda do Partido Nazista, Oscar continuou a trabalhar em A Luz da Verdade e a prosseguir com seu culto, que logo cresceu para vários milhares de membros em muitos países. Em 2007, o culto havia se ramificado e Joseph Scrolovan tornou-se líder da nova seita que Clara e Caterina se juntaram. Foi inicialmente Caterina quem contou a Clara sobre Annika e apresentou ao médico de Annika e líder do culto, o Joseph. Clara e Caterina estavam em busca de propósitos religiosos e concordavam em adotar Annika, sabendo que ela na verdade era Bárbara o tempo todo. Bárbara era, na verdade, filha do líder do culto, o Joseph, e atualmente estava sendo preparada para assumir um papel de liderança dentro do culto. Como parte de sua iniciação no culto, Joseph convenceu Clara a deixar Bárbara morar em sua casa e fingir que Bárbara é sua filha adotiva. Enquanto morava na casa, Bárbara ajudaria a lavar o cérebro dos 2 filhos de Clara por meio de tortura e negligência. Bárbara não era de fato uma vítima nesse caso e participou do abuso das 2 crianças, tanto quanto a Clara e a sua irmã. Quando as 3 mulheres foram finalmente interrogadas, todos se voltaram uma contra a outra e se apresentaram como vítimas. Bárbara afirmou ter sido manipulada pelo pai no culto e que acreditava que era isso que ela deveria fazer, inicialmente não admitindo o abuso que infligiu aos meninos. Clara também alegou ter sido manipulada pelo pai de Bárbara e disse que ele enviava mensagens de texto com instruções sobre como ela deveria torturar os seus filhos. Clara depois e disse que nunca quis matar seus filhos, mas queria que eles seguissem cegamente seu culto. Ela afirmou: "Sim, agora eu sei que machuquei meus filhos, mas eu nunca tive a intenção. Coisas horríveis estavam acontecendo naquela época, e não entendo agora como pude permitir que tudo isso acontecesse." Pouco foi divulgado sobre o que Caterina disse, mas presume-se que ela também tenha tentado incriminar sua irmã e Bárbara. Quando as alegações sobre as mensagens de texto do pai de Bárbara foram investigadas, o número foi rastreado até Caterina, revelando que ela era quem enviava as mensagens de texto abusivas. As 3 mulheres, na verdade, não faziam parte do culto do movimento do Graal original, e haviam se separado para formar seu próprio culto entre as 3. Após o julgamento, todas foram consideradas culpadas. Clara foi condenada a 9 anos de prisão. Caterina foi condenada a 10 anos de prisão, provavelmente pelo seu papel em convencer Clara a fazer o que ela fez com seus filhos. E Bárbara recebeu 5 anos de prisão. Todas as 3 foram libertadas após a condicional e atualmente estão livres. Esse caso bizarro de falsa identidade inspirou a mídia popular a recriar o caso em filmes ou programas de TV. A recriação mais popular foi o filme A Órfã, uma história de uma família normal que decide adotar uma garota de 9 anos da Rússia. Embora estivessem mais do que prontos para recebê-la em sua casa, essa criança, a Esther, causa o caos na família enquanto esconde um segredo sombrio. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para receber nossos próximos envios, tá bom? E agora aqui na sua tela tá aparecendo uma sugestão de outro vídeo aqui do canal que, se você clicar, eu tenho certeza que você vai gostar muito também. Eu te vejo no próximo vídeo.